Salve, meu querido aluno, minha querida aluna, tranquilo? Como é que você está? Professor Paulo Roberto aqui junto com você novamente, para que a gente possa corrigir os exercícios que nós deixamos na aula passada e a gente feche esse início de estudo das funções, que é muito importante. Hoje, com algumas aplicações num contexto mais real, para você ver como a função ela tem um papel importante na análise de alguns contextos e principalmente na previsão de algumas situações, ok? Vamos lá? Então, nosso primeiro problema é o seguinte, olha o que ele fala aqui, Ele fala o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre quais a função R de variável real tem lá. Ele diz assim, se x pertence a R, o x é um real. Então ele está falando aqui que o x é um real e x é maior que zero. Então ele está dizendo que o fato de x ser maior que zero, então f de x vai ser sempre maior que zero. Não, eu vou te dar um exemplo fácil disso. Por exemplo, eu tenho aqui f de x igual a menos x. Pronto, acabou, Por exemplo, eu vou pegar um x maior que zero, 1. Se eu fizer f de 1, vai dar menos 1. E o menos 1, porque daria menos, vamos fazer certinho para você enxergar, menos 1, daria menos 1. Ou seja, aí já mata essa afirmativa. Então é uma afirmativa falsa, Agora sim, se f de x igual a zero, então x é zero da função. É que, na verdade, o que eu faço? Por exemplo, eu tenho lá f de x é igual a 2x menos 8, Então, se eu pego igualo a função a zero, então eu chego aqui e igualo lá 2x menos 8 é igual a zero. 2x é igual a 8, eu vou concluir que o x é igual a 4. Por que eu digo que o x, sendo igual a 4, ele é zero da função? Vamos fazer agora a operação inversa. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Por isso que o x é um zero da função. Então, a segunda afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Agora ele fala assim, se x e x2 são números reais com x1 menor que x2, então sempre f de x1 vai ser menor que f de x2? Não, depende da função que eu estou trabalhando, Por exemplo, numa determinada função do segundo grau, pode ser que isso não aconteça. Nós vamos ver que a representação gráfica de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, sendo uma parábola, eu já não vou ter mais a mesma relação, beleza? Então, nesse caso, somente o item 2 é verdadeiro, e aí a resposta é, voltando ali, letra B. Somente o item 2 verdadeiro, letra B. Agora, olha que interessante que nós temos aqui, Nós temos a seguinte situação. A quantidade de peças em milhar produzidas e o faturamento Y também em milhar de uma empresa são. Primeiro, nós temos aqui peças em função do tempo, Então, o que eu vou fazer aqui com peças em função do tempo? Eu vou montar a função que vai determinar o número de peças produzidas em função de um tempo. Lembrando que esse tempo está em horas, então ele está colocando aqui 1 a 3 horas, e lembrando que essas peças estão, na verdade, em horas e as peças em quantidade, Ele não estipulou uma quantidade, ele só estipulou que é em X peças, Então é quantidade mesmo de produção, são 20 e 60 peças. Mas o faturamento está em milhar de real. Ok? Então como é que vai ficar aqui a nossa primeira função? Veja uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois pares ordenados. Quais são os pares ordenados da nossa primeira função? São esse daqui, 1 e 20. Então eu estou dizendo o seguinte, quando x é 1, o y é 20. E no segundo eu estou dizendo que quando x é 3, o y é 60. Lógico que você olhando, você vai dizer assim, mas Paulo, eu consigo perceber que f de x ali é 20x, Eu conseguiria perceber que f de x é 20x. Por quê? Porque quando eu coloquei aqui x igual a 1, dá 20. Quando eu coloquei x igual a 3, dá 60. E um fator importante, ele parte da origem, Então,
eu poderia fazer assim, ou então eu poderia usar f de x é igual a x mais b. E substituir. E resolver um sistema ali para determinar quem é A e quem é B. Aí eu vou descobrir que o B vale 0. Né? E aí é só substituir nessa situação e encontrar essa função. Então o que essa função está me passando? Ela está me dando o número de peças produzidas em função do tempo. 0 horas, 0 peças, 1 hora 20, 3 horas 60. E é um crescimento numa taxa constante. Né? Essa reta representa esse crescimento numa taxa constante. Agora aqui é o tempo de horas trabalhadas em função do faturamento. Né? Então 1 hora trabalhada eu tenho um faturamento de 4 milhares de real, né? 8 com 2 horas trabalhadas. Então 4 mil reais, 8 mil reais. Beleza? Então eu consigo perceber também uma relação aqui. Né? Ou seja, quando o x é 1, aqui é 4. Quando o x é 2, é 8. Mas isso eu vou montar usando ali aquela relação para a gente treinar essas duas situações. Então eu tenho um primeiro par ordenado, que é 1 e 4. Eu tenho um segundo par ordenado, que é 2 e 8. Né? Significa o quê? Quando o x é 1, o y é 4, o f de x é 4. Quando o x é 2, o f de x é 8. Então ficaria assim, f de 1 é igual a A vezes 1 mais B. E isso dá 4. Então, A vezes 1 mais B é 4. Eu tenho aqui a primeira relação. Né? E agora eu tenho aqui a segunda relação. F de 2 é igual a A vezes 2 mais B. E isso vale 8. Então, eu tenho aqui uma segunda relação. Ok? Se eu isolar o B na primeira, olha que interessante. Vai ficar lá. A mais B é igual a 4. B é igual a 4 menos A. Tá aí. E eu vou jogar na segunda, vai ficar assim. 2A mais 4 menos A igual a 8. Aí 2A menos A vai dar A igual a 8 menos 4, 4. O A vale 4 e se eu jogar aqui, o B vai dar 0. A gente já sabia que dava 0. Eu só fiz questão de fazer essa relação, né, descobrir a função de outra forma para você entender que existem dois conceitos aí que eu posso usar. Lógico que eu já poderia ter percebido que aqui f de x é igual a 4x. Essa é a relação. Né? Posso confirmar aonde x for igual a 1, f de 1 vai dar 4, e aonde x for igual a 2, 4 vezes 2 vai dar 8. Então eu tenho aqui as duas funções, uma que determina a quantidade de peças produzidas em função do tempo e a outra que vai determinar o faturamento em função do tempo. Aí ele fala o seguinte, o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais. Né? Então, presta atenção aqui para a gente determinar esse número de peças que vai definir esse faturamento de 10 mil reais. Olha o que nós vamos fazer aqui. O faturamento de 10 mil reais, e eu tenho que ter um cuidado muito grande, que eu não posso colocar o 10 mil aqui. Porque, na verdade, esse gráfico, ele está trabalhando com 4 mil, 8 mil. O Y é em milhar de real. Então, na verdade, o faturamento seria 10 mil reais, igual a 4x. Esse x vai dar 10 sobre 4, vai dar 2,5. Então, o meu x é 2,5. Significa que para eu ter um faturamento de 10 mil reais, eu tenho que ter um tempo de produção de 2,5 horas. Agora, em 2,5 horas, eu vou descobrir quanto que dá de peças produzidas. Né? Veja como eu posso fazer uma projeção. O 2,5 está aqui, a quantidade de peças produzidas vai estar nesse intervalo aqui.
né? E lembrando que as peças produzidas também estão multiplicadas por 1000. Então, ficaria lá f de x igual a 20 vezes 2,5, f de x igual a 50. Só que, na verdade, esses 50 peças, que também está em milhar, né? Então seria 50.000 peças que devem ser produzidas. Questão muito interessante, né? Nós trabalhamos aí com o conceito de função aplicada às duas situações aí, ok? Então, faturamento em função do tempo e aí 50.000 ali. Agora vamos fazer o seguinte, olha que interessante, leia esse enunciado. Se você não teve tempo de fazer em casa, faça agora. Pause a tela e faça agora para que você consiga entender. Uma aplicação muito interessante. Eu vou apagar aqui e você vai dar um tempinho aí para a gente, né? Vou dar um tempinho para você ler e fazer aí esse exercício que ficou para casa. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que se dar conta do seguinte. O expediente começa às 8 horas da manhã, né? Então, no caso aí, a produção da autopeça, a fábrica começa o expediente às 8 horas da manhã. Aí, das 8 às 9, existe uma quantidade de peças que foram produzidas, né? Então, a gente tem aqui uma quantidade de peças que foram produzidas nesse intervalo de tempo. Eu tenho aqui o que eu vou chamar de X peças produzidas, de 8 às 9 horas da manhã. Aí, entre 9 e 11, eu tenho também uma outra quantidade de peças produzidas que eu vou chamar de Y. Aqui eu tenho Y peças produzidas, ok? Só que tem um detalhe, existe uma função que determina a quantidade de peças produzidas, né? Ou seja, a quantidade de peças produzidas em função do tempo é dado por t ao quadrado mais 8t. Né? Então, é uma função do segundo grau que vai determinar a quantidade de peças produzidas em função do tempo. Só que tem um detalhe, esse t indica a quantidade de horas passadas entre o início e entre o final. Então, se a gente parar para pensar, a quantidade de horas passadas aqui, nesse intervalo que eu tenho aqui, se passou 1 hora, ok? Então, em 1 hora, o que foi produzido? É o P de 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 8 vezes 1. Então, foram produzidas 9 peças. Então, nesse intervalo aqui, foram produzidas 9 peças, ok? Das 9 às 11, o que eu vou fazer? Eu vou calcular das 8 até as 11. Né? Das 8 às 11, eu tenho um intervalo que é o seguinte. Das 8 às 11, eu tenho das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11. Eu tenho 3 horas, das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11. Então, em 3 horas, eu teria P de 3. Né? Ficaria lá. 3 ao quadrado mais 8 vezes 1. 3 ao quadrado, 9, mais 8 aqui, 8 vezes 3, perdão. 3 ao quadrado, 9, mais 24. Eu teria 33 peças, ok? Então, o que aconteceu? Das 8 às 9 foram produzidas 9 peças. Das 8 às 11 foram produzidas 33. Então, nesse total, foram produzidas 33 peças. Agora, como eu quero saber quantas peças foram produzidas no intervalo entre 9 e 11, o que eu faço? Eu pego as 33 e tiro essas peças que foram produzidas aqui. Vai dar um total de 24 peças, ok? Daria um total ali de 24 peças que foram produzidas nesse intervalo que tem entre 9 e 11. Tranquilo? Então, voltando aqui ao raciocínio, o que nós fizemos? Nós primeiro calculamos quantas peças foram produzidas nesse intervalo entre 8 e 9. Deram 9 peças. Depois nós calculamos no intervalo entre 8 e 11. Deram
33. Então, entre 9 e 11 seria 33 menos 9. E aí nós chegamos a um valor final de 24 peças. Ok, meu querido? Então foi um prazer estar com você, espero que você tenha aproveitado as nossas aulas, eu desejo para você muita sorte, muito estudo e muito sucesso. Espero que a gente se encontre aí logo e possa dar sequência ao nosso estudo aí, ok? Então capriche aí, estude e que dê tudo certo para você. Um grande abraço.